E vem conferir a crítica da terceira temporada de One Punch Man. E terminou com 12 episódios a terceira temporada de One Punch Man, talvez um dos animes mais polêmicos da temporada de outubro de 2025. Bom, primeiro eu vou dar um contexto. One Punch Man lançou o One, que é o autor, lançou um mangá chamado One Punch Man e que fez um extremo sucesso pelo visual, pela comédia engraçada, divertida e irreverente que tinha naquela obra. Ele, ao mesmo tempo, também lançou uma outra obra que fez muito sucesso, chamada Mob Psycho 100. E a partir daí, quando chegou a primeira temporada do anime, gerou muita expectativa de ver aqueles quadros belíssimos em tela. E a primeira temporada não decepcionou. Ela entregou uma boa animação, uma boa comédia e também uma ótima trilha sonora. Só que da primeira para a segunda temporada, o One Punch Man mudou de estúdio. E quando ele mudou de estúdio, outro estúdio tinha bem menos investimento para poder fazer a série de One Punch Man. E para quem conhece o mangá, sabe que isso pode ser um problema. E foi. A segunda temporada de One Punch Man é simplesmente horrorosa em todos os sentidos. Animação, trilha sonora, fotografia, direção de arte, tudo é muito ruim ali. E quando lançou a terceira temporada, mantendo o mesmo estúdio, eles anunciaram que ia demorar algum tempo para lançar essa terceira temporada. Então os fãs ficaram meio que empolgados, pensando, bom, vai demorar um pouco mais, pode ser que tenha mais dinheiro e mais tempo para poderem produzir a obra. E não foi isso que aconteceu. O One Punch Man terceira temporada, ele tem os mesmos problemas que a segunda tem, em alguns pontos piorados. O primeiro ponto foi na escolha técnica que eles tiveram para poder fazer a animação. Porque quando você pensa num mangá e você passa ele para o anime, é como se o mangá fosse um storyboard. Você usa aquilo como um exemplo para você poder construir em cima. Então os personagens vão de um ponto A ao ponto B, de um quadro para o outro. Quando você pega a animação, você pega esse ponto A ao ponto B, animando, você adapta colocando várias coisas dentro daquilo. O mesmo vale para a comédia. A comédia funciona da forma como você lê. Só que quando você está no anime, você pode usar os cenários, você pode usar a direção de arte, você pode usar a ambientação para deixar algo muito mais engraçado. É o mesmo contexto de um teatro para um cinema. Quando você tem um teatro, você meio que está atuando em quatro paredes ali para uma pessoa que está na sua frente. O cenário é muito mais limitado. Então, a partir daí, quando você pensa no teatro, que é uma arte maravilhosa, você passar um show de teatro que vai para o cinema, você pode explorar muito mais cenas, muito mais o personagem, muito mais a ambientação, uma cidade, algo que o teatro não consegue fazer. E aqui eu imagino que é a mesma coisa, quando se adapta uma mídia para outra, ou de um mangá para um anime. Você tem uma base, mas você pode ir muito além disso. Mas aqui em One Punch Man terceira temporada, como na segunda, eles usaram essa ideia para seguir a cena como um todo. Então, por causa disso, você vê que eles tentam copiar o quadro só dando movimentação para ele. É como se realmente fosse você desenhar o quadro em cima e reimaginar o que está acontecendo. E por isso que cenas como quando você vê o garoto descendo de uma ladeira, ele desce parecendo que ele não tem movimentação. Quando eles estão em sala, uma sala conversando, e você vê do Saitama, e você vê que eles estão com o rosto mudado, e só muda a expressão de susto. É por isso que parece que não tem diversão nenhuma. Por isso que parece que a piada não funciona. Por isso que parece que a ação não funciona. Porque parece que realmente eles pegaram o quadro exatamente como estava e só deu uma movimentação como seria de um quadro para o outro. E isso não vai funcionar quando você está adaptando. Então acho que esse é o primeiro grande problema de One Punch Man. Foi a escolha de como eles tiveram para fazer essa ideia de como a animação ia funcionar. Como eles queriam que fosse adaptado para o anime. Porque quando você pensa nisso, o anime ele acaba gerando praticamente um dominó. Essa escolha estética faz com que outros problemas da obra vão caindo cada vez mais. Porque o que é One Punch Man? One Punch Man é a história de um cara que acaba dando um soco e destruindo tudo com apenas um soco, ganhando qualquer batalha com apenas um soco. A premissa de One Punch Man, ela sempre foi muito simples. O que acabava fazendo com que One Punch Man ganhasse o sucesso que ele tem até hoje no mangá? São três fatores: personagens carismáticos, uma excelente comédia e também as ótimas sequências de ação. Só que quando você pensa nesses três elementos, os três são destruídos pelo anime. Porque os personagens de One Punch Man, eles estão lá. Você consegue ver eles visualmente lá, porque a animação coloca eles. Mas é diferente eles estarem lá e eles conseguirem ser trabalhados de uma forma que você entenda porque você deve gostar deles.
Se eu nunca tivesse lido One Punch Man e assistisse só o anime, eu não gostaria de nenhum desses personagens, talvez só do Saitama, que é o que melhor funciona em tela nessa animação, porque ele é o que tem menos expressão, ele é o que precisa de menos animação para funcionar em tela. Mas toda a sua volta, nenhum funciona, porque a comédia, o desenvolvimento, o que faz esses personagens funcionar, vai muito em cima das expressões e da parte divertida deles. O anime não consegue transportar isso pra tela. Quando você vê a terceira temporada, são personagens que são inexpressivos, que você não consegue sentir nada por eles. E se você não gosta dos personagens, por que você vai sentir algo por eles? A única coisa boa dos personagens aqui é realmente o visual. E o visual só funciona porque realmente o visual do mangá é muito bom. Então os personagens são um problema. Eu não acho eles ruins no anime. Eu acho que são personagens que se eu assistisse pela primeira vez, eu não teria nenhum carinho por eles. Nenhum me dá raiva, nenhum me dá ódio, nenhum eu penso, nossa, lá vem esse personagem de novo. Mas eles acabam não funcionando muito bem. O único personagem que eu acho que funciona um pouco melhor na piada é o King. E ele funciona porque a piada dele é ser inexpressivo. E já que a animação não tem nenhum detalhamento, não tem fluidez, nem movimentação, ele é o que mais funciona. Ele e o Saitama. De resto, são personagens que se eu vi pela primeira vez, não marcaria em nada a minha vida. Eu não lembraria o nome de nenhuma dessas pessoas, desses personagens que estão ali. Sorte que eu li o mangá antes. Então o primeiro problema são os personagens. Mas os personagens, você vai gostando deles ao longo do mangá, de novo, através da comédia e da ação. Isso vai fazendo com que cada vez mais você crie ligações com ele. O primeiro problema vai pra comédia, porque a comédia é o momento mais despretensioso de One Punch Man. É como se fosse um momento de silêncio antes de uma grande ação. E esse momento de silêncio é o momento que você que está assistindo vai sentir que você vai criando uma ligação e achando engraçado e gostando mais deles. O problema é a animação em si, porque a animação com baixo orçamento, pouca movimentação, faz o que eu acabei de falar. A comédia não funciona, como a comédia da Tornado. A comédia da Tornado é ter um cenário muito bonito no mangá, muito bem feito, e ela ser reduzida a nada, a ser muito pequenininha, com aquela cara mais de criancinha fofinha, enquanto ela tá num lugar cheio de pessoas que tem um visual terrível. Essa comédia funciona bem. Aqui que o visual, todo mundo tá horrível na animação, a comédia dela não funciona. Eu acho que isso é um bom exemplo, porque a comédia de One Punch Man não é simplesmente o timing cômico, não é simplesmente você colocar uma piada para ter o punch final. Você precisa realmente ter uma animação que vai te fluir para a comédia funcionar. E muito da comédia do One dentro de One Punch Man, no Mob Psycho menos, mas no One Punch Man é muito essa referência de visual. Um cenário muito bonito que destraça com um cenário muito brincando. No que você vê sempre o Saitama feito de uma maneira muito bem feita no mangá, e na parte de comédia ele tem aquela cara boba que não leva a nada. Essa comédia não funciona aqui porque a animação não é bem feita. Com a animação não sendo bem feita, a comédia não chega no que deveria ser. E sem contar o que eu já mencionei da movimentação, da fluidez, de como os cenários são construídos. É tudo tão parado, tudo tão estético que você não sente um impacto de nada que vai acontecer numa próxima piada. Então as piadas de One Punch Man terceira temporada são simplesmente quebradas a cada minuto. Então são personagens que não são ruins, mas não funcionam. Uma piada, uma comédia que praticamente não tem graça em momento nenhum, porque a direção não funciona bem, porque inclusive a trilha sonora também não está boa aqui, porque a abertura não é marcante, o encerramento não é marcante, mas a trilha dentro da obra não consegue dar épico no momento da ação e nem construir uma boa ambientação para o momento que vai ter uma piada chegando. E a gente chega na ação. O One Punch Man é feito muito de ação, você gosta muito da ação do mangá, principalmente dos cenários. E bom, como já mencionei várias vezes, tudo que eu mencionei até agora você pode colocar na ação. Uma movimentação que não funciona por causa da escolha estética que fizeram, uma visual que não funciona pro mundo, eu vou falar isso mais pra frente. Então a ação também é muito parada, muito travada. Tem uma ação boa durante a temporada toda, e quando eu assisti, olha que estranho pensando em One Punch Man, que é um dos mangás que em questão de enquadramento, em questão de arte, é um dos mais bonitos que tem na atualidade. Eu olhei e falei, que cena bonita, que cena bem feita. Só que quando eu terminei de ver, eu pensei, não, peraí, essa cena não é bonita. É que o One Punch Man é tão ruim, ele é tão mal feito em tudo à sua volta, que ele passa essa falsa impressão que uma animação mediana numa sequência de ação te conquista. Mas não, você pegar até esses animes de Sekai, que sai 40 ao longo de toda a temporada, e que nem todos têm uma animação tão boa, eles têm ação melhor que aqui. A animação, ela não consegue te dar fluidez e dinamismo num ponto para você sentir que aquilo está funcionando muito bem. E de novo, One Punch Man, a ideia da história é um cara que destrói tudo com um soco. E um dos principais fatores da obra não funcionam, que é a ação, é muito complicado. É realmente muito complicado proteger essa terceira temporada de One Punch Man. Como eu falei, eu tenho dois pontos que eu vejo como levemente positivos nessa temporada. O primeiro ponto é o Saitama, porque o Saitama, ele é um personagem, como eu falei, que ele precisa de menos detalhes para funcionar.
Porque ou ele tá muito sério, ou ele tá com aquela cara de bobo. E o King, porque a piada dele é ficar meio que imóvel, com um cara que não tem tanta expressão. O resto não funciona muito bem, os personagens não funcionam muito bem. Inclusive, é o que eu falei, a ambientação é tão ruim que você não sente vida naquele lugar. Cada lugar, o QG dos heróis, o covil dos vilões, são alguns cenários que você assistindo deveria sentir que aquele lugar é vivo, tem vida, mas você não sente, é chapado, parece que não tem vida. Isso é um problema, porque realmente o anime deveria dar essa impressão. Você tem uma noção de como o anime ele é ruim, não apenas nesses fatores que eu já mencionei, e sim também na movimentação dos personagens em tela, como ele é travado, como ele lembra aqueles animes antigos, que eles não tinham tanto orçamento e faziam isso, que é repetir o mesmo quadro várias e várias vezes. Ou pegar um quadro, um personagem só mexendo a boca, sem ter nenhuma expressão, e dando um zoom in perto dele, para poder parecer que tá tendo uma movimentação mesmo não tendo. É que tem uma personagem numa sequência, que eu até esqueci o nome dela agora, que é uma secundária, que ela aparece pra ir lutar com os heróis, ela não é uma heroína classe A, que ela chega e ela fala assim, falam pra ela, se você ajudar a gente nesse operação, vocês vão subir de divisão. Ela fica super empolgada, ela fala, isso, eu quero subir de divisão, que legal. Ela comemora. Quando a câmera foca nela, ela está parada como se ela fosse um robô, só mexendo os braços. A voz dela fala, estou muito feliz. E ela está imóvel. Isso acontece em várias sequências daqui. De personagens que falam, eu vou matar ele, e era pra ter aquele sorriso sombrio, e ele tá simplesmente com uma cara estética. A luta do Zumbi Man, eu acho que ela resume contra o vampiro, o Nosferatu, é o que melhor define essa temporada. Uma luta de um morto com um vampiro. E essa temporada é exatamente isso. Então, eu gostaria muito que o One Punch Man tivesse um remake com qualidade boa para as pessoas entenderem por que o mangá faz tanto sucesso. Porque aqui, nada, absolutamente nada, sem ser o Saitama e o King funcionam. E olha que o Saitama quase não aparece nessa parte da temporada. Porque a animação não funciona na parte da comédia, não funciona na parte da própria ação, não funciona na parte dos personagens como um elemento a mais. Os personagens não funcionam, a comédia não funciona, nada funciona. A trilha sonora também é bem genérica aqui. Considerando o One Punch Man, que teve uma das trilhas mais ouvidas quando lançou a primeira temporada, com a música Hero, é decepcionante tudo que eu vejo aqui. Concluindo, o que falar de um anime que só tem 2 pontos positivos, que eles têm que procurar escavar muito pra achar. Porque é um anime que é feito de personagem, comédia e ação. Os personagens não funcionam, a comédia não funciona, a ação não funciona. E a parte técnica é horrorosa. Por favor, One Punch Man, mude de estúdio e vá para alguém que mostre a grandeza que é a sua obra. E por isso que eu fecho a terceira temporada de One Punch Man com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da terceira temporada de One Punch Man? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.